Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescindente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura segunda-feira, que estou aqui para magnificar a majestade eterna e gritante e verdadeira no meu canal do Facebook. Mais uma segunda-feira para a glória do Deus de Israel, e para que o nome do Deus vivo venha ser glorificado em nossas vidas nesta live. Quero deixar os meus cumprimentos aos ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas, todos que têm me apoiado aqui em meu canal no Facebook de forma precisa, viva e de forma cordial a todos, de forma gloriosa. Também agradecer a majestade gritante, verdadeira, viva, santa e poderosa de estar aqui nesta tarde para magnificar o nome do Santo de Israel aqui no Facebook, nesta live, nesta segunda-feira. Eu quero começar a minha live e o tema que eu vou abordar nesta tarde é o tema oportuno, qual que foi aberto para que eu possa estar fazendo esta live aqui no meu canal do Facebook. Toda segunda-feira eu estou aqui, a partir das 15 horas da tarde, estou aqui eu fazendo a live. O tema qual que eu vou abordar é qual é o significado real de Moisés? Era pesado em palavras? Ponto de interrogação. Qual é o significado bíblico? Ponto de exclamação. Ou é uma falácia? Outro ponto de exclamação. Qual é o verdadeiro sentido de Moshe? Ponto de interrogação. E vou estar também falando a respeito de uma posição gritante que fala sobre o significado. O significado. 2 pontos. Qual é o significado? Então eu quero abordar este tema, qual que foi me dado grandemente a oportunidade de estar aqui no Facebook fazendo esta live. Antes que eu entre na minha live, de fato, para que eu possa me expressar na expressão da colocativa qual verbal, que eu vou estar trazendo aqui para os amados irmãos, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar aqui bem claro que esta live que eu faço é uma live que possa as pessoas que gostam, as pessoas que querem aprender da palavra, do ensinamento das Escrituras, verbalmente, colocativo, qual que nós estamos colocando abaixo aí dessa colocação. E também eu quero deixar bem claro que esta live que eu estou fazendo é uma live para que possa abrir o entendimento de muitas pessoas que não têm conhecimento sobre Moisés, que no caso é Moshe, porventura o seu nome. Então, eu deixo esta palavra e também eu quero falar aqui, antes que eu entre no corpo do sermão, dado a mim a oportunidade viável, que dentro desta live, eu já fiz aqui várias lives conforme as apostilas, a apostila, tem para o seu proceder, porventura dialogar sobre esta live colocativa verbal, que é colocada aqui no Facebook, a respeito do significado de Moshe, do significado de Moisés, qual o seu significado real. Eu tenho feito várias e várias lives aqui. E essas lives que eu faço é para ensinamento bíblico das Escrituras Sagradas. E essas lives que eu faço é para que as pessoas possam, a cada dia mais, ter interesse da Bíblia, interesse das Escrituras Sagradas nas vossas vidas e nas vossas, porventura, alma, a palavra do Senhor. Então eu quero começar aqui falando a respeito do significado. Qual é o significado? 2 pontos. Vamos lá. O florescimento da vara de Arão é visto como um sinal da bênção de Deus sobre o sacerdócio levítico e como uma prova de legitimidade de lideração de Arão.
Ponto. O evento também enfatiza a importância da obediência à autoridade estabelecida por Deus. Ponto. A vara de Arão, ela floresceu. A vara de Arão, ela florescida, é um símbolo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e de sua proteção aos que o obedecem. Ponto. Aí descemos. O que é o bordão de Arão? Ponto de exclamação. O que também pode ser colocativo. O que significa florescer amendoeira? Ponto de interrogação. Esses fenômenos é carregado de simbolismo e diversas culturas, sendo conhecido um sinal de renovação e prosperidade. Ponto. Nos papéis mediterrâneos e no Japão, por exemplo, festivas são realizados para celebrar a floração das amendoeiras. Ponto. Aí vamos aqui. O bordão de Moisés, também é chamado de cajado ou vara, era um objeto simples, um pedaço de madeira, mas que se tornou um símbolo de poder divino e autoridade na narrativa bíblica. Ponto. Inicialmente, era apenas uma vara comum, usada por Moisés como pastor para cuidar de seu rebanho. Ponto. No entanto, Deus a transformou em um instrumento poderoso para libertação do povo hebreu do Egito e para a realização de milagres. Ponto. Aí descemos. Em detalhes, o bordão de Moisés tinha várias funções importantes. Ponto. Aí descemos mais um pouco. Símbolo de vocação e chamado. 2 pontos. Na mão de um pastor, era um objeto comum, mas nas mãos de Moisés, escolhido por Deus, passou a representar seu chamado para liderar o seu povo. Ponto. Então eu vou parar aqui e vou dar para você a introdução desta palavra que fala a respeito. Nós sabemos que a Bíblia fala a respeito do cajado de Moisés e da vara de Arão. Ambos tinham algo nas suas mãos para usar. A vara de Arão, ela porventura era uma vara simbólica. Nos tempos de hoje atuais, é uma vara simbólica, por simbolismo que florescida, que floresceu ou florescida. Ela floresceu em si próprio e no seu florescer foi indicado Arão para ser escolhido por Deus da tribo de Levi. Então Arão ele foi escolhido para exercer o sacerdócio. E esse sacerdócio que foi escolhido, Arão ele foi levita e Arão ele foi sacerdócio, que é sacerdote. Então, como ele foi sacerdote do seu escolhido, por causa que a vara dele floresceu, porventura ela floresceu e deu almendas, e também prosperou. Então, Deus botou a vara para poder escolher, para acabar daquelas decisões, daquelas confusões que o povo está indo contra Arão e Moisés, que queria se rebeliar para não deixar Arão virar sacerdote do sacerdotal. E Deus, porventura, sabia que isso daria uma grande confusão, não para Deus, e nem para a casa de Levi, e nem para Arão. Mas o povo não gostou muito.
e o povo entrou porventura, vamos colocar aqui pacificamente, né, uma fúria se levantou contra simplesmente Arão e não queria aceitar que Arão fosse sacerdote do sacerdotal sobre porventura aquele momento e naquela posição. Porém, Deus agiu com estratégia e pediu para que todas as 12 tribos pegassem uma vara e botasse na sua tenda. E a vara que porventura ela florescesse, né, desse almendas e também florescesse, essa seria a vara escolhida por Deus, para Deus porventura escolher para chamar. Aí era uma confirmação do chamado de Arão para com Deus e de Deus para com Arão e de Arão para com Deus. Então Deus escolheu Arão para ser levita da casa dos levitas e também escolheu Arão para ser sacerdote do sacerdotal. Com isso propriamente o sacerdote do sacerdotal se cumpre a palavra para o Arão foi se levantar. E Arão se levantou para exercer posições pacífica, notória, que simplesmente a vara de Arão, né, que porventura é vista como um sinal de bênção de Deus sobre o sacerdócio e sacerdócio e levítico, e como uma prova de legitimamente da liderança de Arão. Ponto. Quer dizer, então, Deus ele permitiu esta vara para confirmar o chamado de Arão, para estabelecer o chamado de Arão e para ortogar o chamado de Arão. Para nós hoje esta vara é um simbolismo por colocativa, uma colocação por simbolismo e uma colocação por simbólico, né? Por simbolismo para ser simbólico e por simbolismo. Não quer dizer que Deus vai mandar nos dias atuais a pessoa pegar uma vara, um pedaço de vara e mandar botar no seu quarto para que possa virar um Arão, né, do século futuro hoje. Não, isso não existe, né? Ou mandar a pessoa procurar um marceneiro que faz madeira, ou até mesmo faz cadeiras, faz cadeira e mesmo faz, porventura, cajados, né, um marceneiro que mexe com madeira, mandar fazer um cajado de madeira para que possa simplesmente a pessoa fazer isso e sair por aí dizendo que é Arão e dizendo que Deus me chamou para me ser Arão. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um simbolismo por colocativa. Não quer dizer que Deus, porventura, fez isso, né, lá atrás somente para deixar para nós o simbolismo e a cultura e também a história. A história que Deus realizou. Aquilo que Deus se manifestou e fez, ali foi sim, porventura, atualmente colocativo. Para nós hoje é colocamente por simbolismo. Então lá foi realmente Deus mandou, mas hoje não. Hoje ficou como simbolismo por colocação, essa porventura colocação com significado quer dizer. Então a vara de Arão ela tem sintomas e também tem significado de bênção, sinal de bênção, né? E também porventura colocativa de levitas e sacerdotes, né? Que é o sacerdotal que foi chamado simplesmente Arão. E descendo mais um pouco, o evento também enfatiza a importância da obediência e autoridade estabelecida por Deus. Ponto. Quer dizer, a autoridade estabelecida, né, é que Deus estabeleceu a autoridade, a bênção sobre a vida de Arão, né, que está relatado no livro de Levítico, aonde a prova legítima da liderança de Arão foi Deus escolher a sua vara, porque a vara que florescesse, essa seria a tribo que Deus escolheria para ser da tribo de para ser da tribo de Levi e também para ser sacerdotal, para ser sacerdote. Então Deus escolheria para ser sacerdote a vara que floresceu. Por isso que Deus mandou pegar 12 varas, conforme 12 tribos, botar nas 12 porventura tribos, né, em cada uma sua tenda, né, em cada tenda tinha sua vara, e botar, e a vara que prosperasse, ou porventura ia florescer, que a palavra certa é florescer,
essa seria escolhida por Deus para habitar aquilo que Deus queria se manifestar de forma qual? Notória, verdadeira e poderosa. Então Deus ele apraz muito mais a obediência e a autoridade, né, estabelecida por Deus. Então a obediência, né, de Arão para com Deus agradou o coração do Senhor. Então você pode ver, o evento também enfatiza a importância da obediência. O evento vai enfatizar numa colocativa que a obediência ela é colocação. Por quê? Porque a obediência ela traz submissão. E submissão traz obediência. Quem é obediente é submisso por natureza e automaticamente. Porque Deus está preocupado muito com sacrifícios que não vai trazer benefício nem para Deus e nem para a pessoa que vai estar fazendo. Deus está preocupado muito mais na obediência, né? Deus está preocupado muito mais na submissão, ser submisso, ser obediente, ouvir, guardar e obedecer a palavra e andar conforme a palavra manda, do que vários sacrifícios que não têm base colocativa, verbalizando, não tem colocação, aonde a Bíblia até mesmo proíbe essas certas colocação qual que a Bíblia não dá notoriamente colocativa das pessoas ficar fazendo. Então Deus ele prefere muito mais a obediência do ser humano, a submissão do ser humano a ele, a obediência à palavra e às escrituras, do que certas coisas que não provém. Você pode ver hoje, 85% até 89% serve a Deus do jeito que quer e da forma que quer. Bota aí para leitura uns 23% a 24% que serve a Deus corretamente e no pé, porventura da linha e correto como as escrituras mandam, né, e conforme Deus quer. Porque as pessoas esqueceram de obedecer. Então as pessoas preferem, porventura, crer em objetos do que crer naquilo que é invisível. Aquilo que é invisível, que o olho não consegue ver, é o Espírito Santo e seu poder. É um poder invisível, um ser invisível, mas real, que existe e que é notório e que é verdadeiro. Então as pessoas preferem acreditar mais em símbolos colocativos verbalizados numa colocação pacífica, com que porventura não vai trazer nada, como toca na arca da aliança, que tu vai ser curado. Toca na vara de Arão, que você vai porventura ser sarado. Toca no cajado de Moisés, que você vai ser renovado. Toca porventura nessas águas, que você será purificado. Então as pessoas botam muito mais fé nessas coisas que ficaram para o Velho Testamento e para judeus, está de judaísmo e para judeus, do que a fé colocativa em Deus e a fé operante, que é a fé operativa em Cristo Jesus, que nos traz a vitória e a bênção. Então, objetos para se tocar, objeto para poder tocar, para provar a presença de Deus, isso aí para mim não quer dizer nada. Porque até então, essas coisas parece que está quebrando a nova aliança. Porque a nova aliança não foi constituída no monte, por Moisés, né, porventura no Monte Sinai. Porque Deus estabeleceu a aliança velha com Moisés no Monte Sinai, que é o Velho Testamento. Quando Deus deu para o povo a lei, os 10 mandamentos, que Moshe recebeu os 10 mandamentos, os 10 mandamentários, que é os 10 mandamentos nas Escrituras Sagradas, que é colocativo verbalmente da lei a lei do povo judeu, dado por Moisés o seu povo, porque até então o povo não tinha lei. No livro de Gênesis você não encontra lei, você não encontra mandamentos, você só vai encontrar mandamento a partir de livro de Êxodo, capítulo 10 em diante. Os 10 mandamentos que Deus ortogou na pedra, que Moisés quebra, sobe de novo, e Deus dá 2 pedras. Por ele quebra, a segunda ele não quebra, e Deus dá a segunda aventura, né, que é o mesmo mandamento da primeira, Deus dá para a segunda para ele. Então é uma colocativa verbal. E as pessoas preferem acreditar nessas coisas do que acreditar na fé operante e na fé colocativa e na fé verbalizada no Deus vivo. Porque hoje tudo é pela fé. Hoje o Espírito Santo age pela fé. Quando eu vejo pessoas trazendo arca da aliança, cajado de Arão, vara de Arão, cajado de Moisés, né? Porventura, arca da aliança, né?
altar do Velho Testamento, o altar do incenso, o altar do sacrifício, e botando nas igrejas para o povo tocar água de Jerusalém, água do Rio Jordão, água de Israel, água não sei da onde, e fazendo o povo beber, eu acho que isso não tem porquê. Porque até então hoje tudo é pela fé. Não tem porquê fazer essas coisas, porque é a fé. É pela fé, hoje é pela fé. Isso é simbolismo. Isso aí parece que quebra a nova aliança, destrói a nova aliança, né? Despedaça a nova aliança. Se essas coisas tivessem feito até hoje, por que Jesus morreu na cruz? Quando as pessoas usam essas coisas como simbolismo e colocativa de fé para as pessoas, eles estão negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu na cruz para, porventura, primeiro por amor, segundo para me perdoar, e terceiro para me tirar da ignorância do pecado e me dar a vida eterna. Então, eu tenho que entender o que é colocativo e o que não é colocativo para a minha fé. Porque isso ficou como representação. Representação ficou para somente representar, não para ser usado. A cada aliança, o próprio profeta Jeremias, o profeta maior, ele falou, não fará ela, nem semelhante a ela. Quer dizer, em outras palavras, né, em outras palavras colocativas, não fará igual semelhante à Arca da Aliança, porque ela já passou. Ali representava no Antigo Testamento a presença notória do Espírito, que é conhecido como Espírito de Deus verbalizando o texto. Colocativa verbal por colocação, qual que as pessoas entendam. Não quer dizer que ela continua operando. Então por que Jesus padeceu no Calvário? Por que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao meu Pai, para o meu Pai mandar a terceira pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E aí? Como é que faz? Então assim, a gente tem que entender o seguinte, que se essas coisas tivessem feito, para que existe o Espírito Santo? Hoje tudo é pela fé e pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Então essas coisas colocativas, Deus não está muito preocupado com isso. Deus não está muito ligando para esse tipo de coisas que as pessoas fazem. Porque é tudo sacrifício. É sacrifício de subir monte. É sacrifício disso aqui. Não que você não possa subir. Fique à vontade. Mas sobe com propósito e com objetivo. Qual que você vai subir ao Senhor e buscar o Deus vivo? Não para se amostrar e não para querer se aparecer, como os fariseus faziam e como outros fazem. Então nós temos que entender que isso ficou para o povo lá, não para nós. Porque eu já vi pastor fazer cajado, pastor mandar fazer pedaço de pau, pastor mandar fazer, esse aqui é o cajado de Moisés, irmão. Que você está vendo aqui, ó, que é o cajado de Moisés, para que Deus possa me usar como Moisés, misericórdia. Usar ele igual Moisés? Aonde que existe isso? Não existe. A Bíblia fala em Deuteronômio, é relatado e escrito, que não terá um hebreu como Moisés, nunca se levantou e nunca se levantará. Então como é que Deus vai usar fulano como Moisés? Deus pode estar com ele. E aí você vai ter que examinar e ver se realmente Deus está com essa pessoa. Tem o dom de discernimento de espírito, para ver quem está aí e né, quem é, se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito diabólico maligno. Então são coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia não dá colocativa. Então vamos focar no que a Bíblia nos diz, não em coisas que a Bíblia não nos falam. Né? Então eu quero deixar para a sua vida. Então Deus prefere muito mais a obediência. Por quê? Porque o povo ia sacrificando animal, fazendo sacrifício, há dois sacrifícios, um para perdão do povo e o outro para remissão de pecado. Né? Perdão, um para agradecimento, no caso, e o outro para remissão de pecado. Um agradecia a Deus e o outro para remitir o pecado do povo. Porque para remissão de pecado tinha que ter derramamento de sangue. Se não tiver, não tem como ser remido pelo pecado. Tem que ser derramamento de sangue. Né? Então, pegava o animal para sacrificar. Isso é para que você entenda a colocativa verbal que eu estou trazendo.
Então Deus prefere muito mais a obediência, né? A autoridade estabelece por Deus, ponto. Então a obediência, ela é tudo. Quer crescer, quer ser alguém, obedeça. Obedeça para chegar, obedeça para ser abençoado, obedeça para ter vitória, obedeça para que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Aí podemos ver aqui, a vara de Arão, ela foi... A vara de Arão é florescida em um símbolo de fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de sua proteção aos que obedecem, ponto. Quer dizer, proteção para quem obedece. Por quê? Para quem obedece? Porque aquele que obedece, ele chega e alcança. Ninguém vai chegar se não tiver obediência e submissão. Então a vara de Arão, ela simplesmente, hoje para nós, somente representa, oferecendo e um símbolo de fidelidade de Deus e cumprir sua promessa e de sua proteção aos que obedecem. É somente, porventura, promessas de sua proteção aos que obedecem. Então a vara ficou como simbolismo, como colocativa, né? É conhecido como as bênçãos coletadas de Deus nas nossas vidas, para que se cumpra a sua promessa e de sua promessa, promessas e de sua proteção aos que obedecem. Quer dizer, a promessa exercida colocativa é para quem obedece, não para quem não obedece. Então você está vendo bem claro aí, para obedientes, não para desobedientes, aos que obedecem. Então a proteção para quem obedece terá a proteção de Deus. E também para os obedientes, aqueles que obedecem e são submissos à vontade salvífica e à vontade de Deus sobre a sua vida. Ponto no final, para que nós podemos entender. Aí podemos descer. O que é o bordão de Arão? Ponto de interrogação. O significado é floresceu a amendoeira, ponto de interrogação. Esse fenômeno é carregado de simbolismo em diversas culturas, vírgula, sendo considerado um sinal de renovação e prosperidade, que é renovação e prosperidade, pronto, nos países mediterrâneos e no Japão, vírgula. Por exemplo, vírgula, festivais são realizados para celebrar a floração das amendoeiras, ponto. Então, é conhecido como país festivos, que é país de festas, né? Porventura, em alguns países era conhecido como prosperidade, né? Prosperidade, né? Uma renovação e prosperidade, em alguns países mediterranismo, que quer dizer mediterranismo, né, que é mediterrâneo, que é mediterranismo ou mediterrâneo, que é conhecido como Japão e outros países como bênção e como celebração de florescer as amendoeiras, que é, porventura, algo para ser colocativo e verbalizado para a bênção. Então, é por significado. Então, alguns países têm ela como bênção, como prosperidade, como festa, como colocação de muita riqueza, muita prosperidade, né? Para alguns, muita saúde, muito dinheiro, né? Cada um tem, né? Cada um faz a sua interpretação daquilo que acha sobre, né? Porventura, a vara de amendoeira. Né? Em alguns países é conhecido como prosperidade, outros é conhecido como países frutíferos, que dá muitos frutos, muitas bênçãos, muitas colheitas. Em alguns países também é colocativo de muita saúde. Então vários têm a sua colocação por simbolismo e colocativo desta vara, né? Que é a vara de amendoeira que floresceu e deu, porventura, o seu bordão.
Então eu quero descer aqui para que nós podemos entender. Japão é uma delas, né? Japão tem como prosperidade, né, enfurecendo como saúde também. O bordão de Moisés, vírgula, também é chamado de cajado ou vara, vírgula. Era um objeto simples, vírgula. Um pedaço de madeira. É um pedaço de madeira, vírgula, mas que se tornou um símbolo de poder divino e autoridade narrativa bíblica, ponto. Inicialmente, vírgula, era apenas uma vara comum, usada por Moshe, quer dizer Moisés, como pastor para cuidar de seu rebanho, ponto. No entanto, vírgula, Deus a transformou em um instrumento poderoso para a libertação do povo hebreu do Egito e para realização de milagres, ponto. Quer dizer, é um ponto colocativo de simbolismo poderoso. Agora eu vou deixar bem claro o que eu vou dizer para você aqui. Na mão de Moisés, essa vara, era uma vara, que é o bordão de Moisés, que é o cajado no caso, era um cajado para chamado de Moisés, era somente um pedaço de madeira, mas na mão de quem Deus escolheu, se tornou símbolo de poder divino e autoridade. Na mão de Moisés se tornou símbolo de poder, se tornou autoridade e se tornou poder. Poder, autoridade na mão de Moisés. Um pedaço de madeira, que é um cajado, se tornou poder divino e autoridade nas mãos. Então, para você ver como narrativa bíblica, iniciando vírgula, era apenas uma vara comum usada por Moshe, que é Moisés, como pastor para cuidar do seu rebanho, ponto. No entanto, vírgula, Deus a transformou em um instrumento poderoso para a libertação do povo hebreu do Egito para realização de milagres, ponto. Na mão de Moisés, ela se tornou um cajado de poder e de autoridade para corrigir, para exortar e para guiar as ovelhas, que é o povo hebreu, para guiar o rebanho do pastor para cuidar do seu rebanho, que foi Moisés. Então, na mão de Moisés, esse pedaço de madeira se tornou um símbolo de poder que Deus deu poder. Deus deu poder. Deus falou, e através desse cajado, tu farás os meus sinais, os meus prodígios. Os meus sinais, os meus prodígios, tu farás através de quê? Através de quê? Desse cajado. Deste cajado qual que eu vou porventura usar que para as tuas mãos. Irmão, na mão de Moisés. Porque Deus tinha propósito aqui de usar esse pedaço de madeira na mão de Moisés como símbolo poderoso de autoridade para ortogar a Deus os seus sinais e as 10 pragas do Egito através desse cajado. Quando Moisés levantou a mão, não abriu. Quando Moisés botou o cajado nas águas, as águas se tornou o quê? E sangue.
É isso que eu sou contra. E hoje você vê um bando de gente sem pingo de juízo, sem pingo de entendimento, sem pingo de sabedoria, sem pingo de conhecimento de Bíblia, e pegando um pedaço de pau desse e dizendo: olha, irmão, este pau aqui Deus mandou porque é o cajado de Moisés, eu sou Moisés e eu estou aqui para guiar. Não, está repreendido isso aí. Qual é o propósito, qual é o fundamento, qual é a colocativa verbal, colocação, colocativa inicial que Deus, porventura, tem para usar isso na sua mão? Se Deus não tem propósito e não tem, porventura, colocativa verbal. Vai na Bíblia para você ver. Quando Deus fala com Moisés da sarça ardente, Êxodo capítulo 3, Deus pede: Moisés, tem o que na mão? Uma vara, e outras palavras quer dizer cajado. Joga no chão. Viraste o que? Uma serpente. Pegue no rabo. Pegou, viraste o cajado de volta. Propósito de Deus, que através daquilo ali, Deus fez um instrumento de poder, um instrumento de autoridade, um instrumento que mudou os tempos a tempos. De tempos a tempos, mudou a colocativa, mudou tudo. Deus se manifestou através de Moisés. Os sinais de Moisés era através daquele cajado. Deus usou o cajado como algo, como um simbolismo poderoso para manifestar os seus sinais através de Moisés. Aí hoje você vê um bando de gente usando isso. Aí você para pensar, que propósito tem Deus em usar essas coisas nos tempos de hoje? Que hoje é tudo pela fé e tudo pelo Espírito Santo. Que propósito tem Deus de usar essas coisas nos tempos atuais? Qual é a colocativa? O porquê? Deus usou isso para libertar o povo hebreu da mão de Ramsés II, do Egito, para realização de milagres. O cajado foi usado para realizar milagres. Milagres. Não coisas que você não entende. Não é para hoje, não. Deus que quis fazer isso. Deus usou Moisés através dessa colocativa verbal para que Moisés entendesse. Não como você imagina, não como você pensa, como é, como deve ser, como você acha que deve. Não é para ser dessa forma. Por isso que tem muita gente que se arrebenta hoje. Muita gente que não tem sabedoria e leva outras pessoas a coisas que não devem ser feitas, a porventura pecar e até mesmo cometer coisas que não é para cometer, segundo as Escrituras Sagradas. Por que existe o Espírito Santo, então? Se essas coisas tivessem evidências colocativas, e você pode ver que a maioria dessas coisas hoje são amostração. Pessoas não é curada, pessoas não é renovada, pessoas não são cheias do Espírito Santo. São tudo invenções do homem. Ele inventa, a pessoa cai na lábia e pronto. Aí fica por isso mesmo. Né? Então muitas coisas são invenção. Inventam, colocam na igreja e as pessoas seguem porque acham que através disso vai trazer grandes benefícios para a sua vida e no fim não traz nada. Bíblia que é bom, ninguém se interessa. Bíblia que é bom, ninguém lê, ninguém medita, ninguém come, ninguém se aprofunda. Então, mas coisas que não têm interesse, todo mundo gosta, todo mundo aplaude. Então, né? Aí a pergunta que não quer calar: Moisés foi usado com propósito e foi escolhido por Deus para esta obra e esta missão. E muitos que tem aí não foi nem Deus que escolheu. Ele mesmo se intitula ser uma coisa que Deus nunca disse que ele seria. Ele mesmo verbaliza para si próprio ser Moisés, ser Arão,
sem Deus, porventura, ter escolhido ele não como aranha, como Moisés, mas para uma obra aqui na terra. Para ganhar almas, para ganhar vidas, para ganhar, porventura, pessoas para o reino de Deus. Mas, né, você sabe como é que é hoje as coisas. São coisas que as pessoas preferem dar ouvido do que, porventura, ignorar. Preferem dar ouvido a coisas que não tem nada a ver do que dar ouvidos atentos à palavra e escutar as Escrituras. Moisés foi usado para esta obra. Isso aqui indica propósito divino na vida de Moisés. Deus tinha propósito para usar Moisés daquela maneira. Era o propósito divino. Era a maneira divina que Deus queria usar ele para falar com o faraó, que é Ramsés II. Na colocativa verbal. Então não tem como eu pegar uma vara hoje e sair por aí igual um louco, um doido, sei lá, uma pessoa sem juízo, e sair por aí fazendo nenhuma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Hoje tudo é pelo Espírito Santo. Nada hoje é por essas coisas. Hoje é pela fé. É a fé operante, a fé operativa, a fé colocativa, a fé verbalizada em Deus, baseada no Espírito Santo, que é o Consolador, para que possa trazer benefícios para a minha vida. Através da minha fé receberei a minha vitória, conforme Deus quiser me dar. Se assim eu agradar e quiser abençoar, abençoará. É a fé que move montanhas. Não está escrito, né? Lá não está escrito, um pedaço de madeira vai mover montanhas na vida do irmão. Lá não está escrito, um pedaço de pedra não vai mover simplesmente coração de irmão. Uma pedra vai me dar vitória, não. É a fé colocativa em Deus. A fé sendo usada. Então tu tem que ter. Então essas coisas que usam por aí são tudo a conversa fiada. Não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não passa de uma piada imoral, né? E uma piada que não tem nada a ver com as Escrituras. Né? Vai pela fé, vai pelo Espírito, vai pelas Escrituras. É as Escrituras que vai verbalizar para te dar entendimento do que é certo, do que é incorreto e do que é correto. Para que você aprenda e cresça espiritualmente. Né? Porque para Deus fazer isso, ele escolheu o homem como escolheu Moisés. E ele fala que nunca se levantou um hebreu como levantou o hebreu Moisés. Então como é que tem Moisés hoje? Deus pode estar com a pessoa como esteve com Moisés. Agora, ser um hebreu que aquele homem foi, dos sinais que aquele homem fez através de Deus, eu acho meio improvável. Eu acho. Não por Deus, mas porque Deus tem que escolher o homem e chamá-lo escolhido e especificamente para esta obra. Para Deus exercer sinais e maravilhas. Estou dizendo que Deus não cura. Ele cura. Mas não precisa de pedaço de madeira, não precisa de arca da aliança, não precisa de... Não. Ele cura nos padrões da fé. Ele cura sim. Né? Porque tem muita gente que quer judasear a igreja. Judasear. Né? Quer fazer a igreja judeu. Quer pegar a igreja e judasear a igreja e pegar a igreja e transformar a igreja em um povo judeu. Não. Eu não posso transformar a igreja em judaísmo. Eu não posso transformar a igreja em judaísmo. Judaísmo é uma coisa, igreja é noiva do Cordeiro. Igreja, a herança da igreja é céu. Usando essas coisas, quepá, talite, que é o talito. Isso aí é para judeu, meu irmão. Não é para mim não, eu não sou judeu. Para querer impressionar a igreja, para querer mostrar que é um homem santo, que é um homem cheio do Espírito, é cheio de meninice. Aonde que se vê uma coisa dessa? Entendeu? Para que isso?
Isso não tem colocativo, como eu estou aqui dando ensino sobre as Escrituras Sagradas, para que você aprenda a palavra. Então, quero deixar para a tua vida esta palavra aí. Aí descendo. Em detalhes, o bordão de Moisés tinha várias funções importantes nesse ponto. Para a realização de milagres. Então você pode ver que é para a realização de milagres. Não é de besteira, nem lari-lari, nem presepada, né? É para milagres, né? Milagres que vem do Senhor. Aí vamos. Símbolo de vocação e chamado desse ponto. Na mão de um pastor, vírgula, era um objeto comum, vírgula, mas nas mãos de Moisés, vírgula, escolhido por Deus, vírgula, passou a representar o seu chamado para liderar seu povo, ponto. Quer dizer, na mão de um pastor, vírgula, era um objeto comum. E aí? Na mão de um pastor, que eles dizem que é o cajado de Moisés, que é um pedaço de madeira, né? Na mão de um pastor comum. O que é um pastor comum? É um pastor que não tem chamado, é um pastor que não foi escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É um pastor que não foi escolhido, que Deus não deu para ele tal chamado, não escolheu ele para tal vocação. Na mão de um pastor normal, comum, um pastor comum, que não tem nada do Espírito Santo, que tem mais a inventação e coisas que não tem de Deus, que não é do Espírito Santo, coisas que não é do Espírito Santo de Deus, meninices, criancices, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, como eu acabei de ler, na mão de um pastor, era um objeto comum, é um pedaço de pau comum na mão de um pastor normal. Ele está só fazendo uma cena em cima do altar e está pegando aquele cajado que ele manda fazer. Ele vai aí e manda fazer qualquer cara que mexe com madeira aí, né? Pessoa que mexe com madeira, faz esse pedaço de pau e bota lá na igreja, ele fica com o pedaço de pau. Ele unge o pau, né? Que para ele é a vara de Moisés, que é o cajado de Moisés, derrama um litro de óleo na vara de Moisés, que é no cajado de Moisés, no caso, e sai passando na cabeça do povo e lambendo a cabeça do povo, dizendo que foi Deus que mandou ele fazer isso. Em vez de ter a coragem de botar Deus numas mentiradas, numas coisas que não é o Espírito Santo, numas coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo está longe dessas coisas, está correndo dessas coisas. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então, na mão de um pastor comum, se torna um pedaço de pau, de um cajado comum. Ele pode até mandar fazer aquela voltinha do cajado assim, para puxar a ovelha, mas é comum. Ele está enganando as pessoas, está mentindo para as pessoas e está tentando destruir a fé das pessoas através de uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Como eu li para você, na mão de um pastor, vírgula, era um objeto comum. Quer dizer, na mão de um pastor comum é um objeto comum. Ele está ali para se mostrar, ele está ali para fazer um teatro, para querer se amostrar, para querer bater palma, para querer criar aplausos. Não para que, porventura, possa simplesmente Deus usar ele de forma salvífica e de forma gloriosa. Aí se torna uma coisa que a Bíblia proíbe. Aí vamos lá. Como, vírgula, mas na mão de Moshe, que é Moisés, vírgula, escolhido por Deus, vírgula, passou a representar seu chamado para liderar o seu povo. Pronto, quer dizer, como eu disse para você anteriormente, o cajado de Moisés, ele tem vários significados, funções importantes. Uma dessas é escolhido por Deus. Outra é o chamado de Moisés. O cajado hoje, na mão de pastor, representa pastorear a ovelha.
Pastorear a igreja, liderar o campo, liderar a igreja, liderar o povo. Ovelha é um simbolismo por colocação. Porque nós temos os irmãos da congregação como ovelha? Porque a ovelha é obediente. As ovelhas do pasto, que é obediente e submissa ao seu pastor, que é o líder. Deus disse para Moisés: Moisés, passe na frente deste povo. Moisés, por quê? Porque as ovelhas vêm atrás do pastor. O pastor na frente e as ovelhas atrás. As ovelhas vão com o passo do pastor. É o pastor que vai guiar as ovelhas, porventura, ao caminho do céu. Ovelha não se anda só. Ovelha não se anda por si próprio, por conta própria. Ovelha é guiada por um líder. Um líder espiritual, um líder homem de Deus, um líder escolhido, um líder que Deus chamou. Então, cajado hoje significa, nos tempos atuais de hoje, significa chamado. Chamado. É Deus chamar o homem para exercer a sua função em Deus. Para exercer sua função, porventura, diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Não quer dizer essas loucuras que as pessoas veem hoje, não. Nós temos que entender as colocações verbalizadas, as colocativas, qual que é colocada. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Né? Então, é somente o chamado para liderar o povo hoje. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar Moisés. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar Elias. Não. Ali é o chamado de Deus da pessoa. Você pode ser um grande líder. Um grande líder como Moisés foi e como Jesus foi. Grande líder para liderar povos, para liderar pessoas. Agora não quer dizer que você será Moisés com os mesmos feitos. Os feitos hoje é milagres, como cura, restauração da alma. Isso é para quem quer. Isso são coisas para quem se permite ser sarado. Não para quem não se permite ser sarado. Né? Para quem não quer ser sarado, vai levar chicote e palavra. Né? Para quem não quer nada, né? Deus também não vai forçar barra com a pessoa. Então, tu tem que entender que Deus escolheu uma pessoa, Deus escolhe para um objetivo próprio, para que a pessoa abra os olhos, enxergue a verdade à luz das Escrituras. Amém? Então, eu quero deixar para você esta palavra, como eu li para você. Então, o cajado hoje é escolher. Deus escolheu o homem para exercer a função do seu chamado. Que chamado é esse? O chamado que Deus escolheu a pessoa para exercer, né, eficazmente a exerção do chamado. Porque ser pastor é liderar ovelhas, é pastorear a igreja. Ser pastor não é brincadeira, não. Ser pastor é na frente de uma guerra. É você comprar lutas. É você comprar peleja. É você comprar guerras. E pastor, ele foi designado para pastorear ovelhas. Não foi bode e nem lobo. Entendes? Pastor não tem nada a ver com bode e lobo, não. Bode vai para lá. Bode só quer peitar e só quer desobedecer e andar do jeito que quer. Não obedece, falta culto, não quer Deus, não é submisso. Não? É tão terrível que para você ver, que eles preferem colocar certas coisas acima de Deus. Eles colocam coisas acima do reino. Eles não deixam o reino brilhar e as demais coisas acrescentar. Eles acrescentam coisas para depois acrescentar o reino. Acrescenta coisas. Coisas qual? Coletivas. Né? Eles não têm como prioridade o reino de Deus na sua vida. Eles têm como coisas. Mas eles querem milagre de Deus. Eles querem providência de Deus. Eles querem bênção de Deus. Eles querem que Deus cure. Eles querem que Deus renove. Eles querem que Deus faz. Mas a obediência que é boa, a maioria não tem. Eles querem os benefícios divinos. Aquilo que Deus pode fazer, eles querem. Quem é que não quer? Quem é que não quer uma bênção? Quem é que não quer ser curado? Todo mundo.
Quem é que não quer ser renovado? Todo mundo. Quem é que não quer ser, porventura, cheio das coletivas bênçãos do Altíssimo Deus de Israel? Todo mundo. Né? Quem é que não quer ser, porventura, curado? Todo mundo quer ser curado. Todo mundo busca renovação. Mas obediência que é bom. Mas obediência que é bom, não tem. A obediência, a submissão, não tem. Né? Eles são mais fiéis a coisas do que a Deus. Eles têm como prioridade o Deus coisas, mas o Deus fiel de Israel, Deus vivo, eles não têm como prioridade. Né? Eles têm como prioridade uma visita, alguém, uma pessoa. Agora Deus não. Deus fica por escanteio. Quando der, tá, Jesus, eu lembro do Senhor, que tu és o meu rei e o meu Senhor. É assim que hoje acontece. É assim. É assim que hoje as pessoas. Não são todas, mas a maioria dentro das vezes são assim hoje. Né? Então, hoje é difícil. Hoje é complicado você estar, pastor, alimentar. Porque quase ninguém quer, ninguém se interessa mais pela Bíblia, ninguém se interessa mais pelas Escrituras. É poucas pessoas que se interessam, que dão ouvido. A palavra bem pregada, bem ensinada, bem detalhada. As pessoas mais querem viver a sua vida. Tu acha que o povo hoje está preocupado com a eternidade? E o povo quer saber de eternidade? O povo está nem para a eternidade? O povo quer saber aqui, agora e hoje. Está preocupado com a eternidade quando morrer? Está nem não. Tem gente que não está nem aí, né, para a vinda de Jesus, para arrebatamento, está nem aí. Nem se preocupa, vive a vida como quer, do jeito que quer, da forma que acha que deve viver. Né, como quer viver, é uma bagunça terrível, como eu estou pregando aqui. Né, é como ser um pastor. Você é um pastor de igreja, pastor para pastorear. Aí como é que você pastoreia lobos? Como é que você pastoreia bode? Deus não mandou eu obrigar ninguém. Deus não mandou eu forçar a barra com ninguém. Deus não mandou eu, porventura, pegar uma corda, amarrar você e trazer você no culto amarrado. Deus não mandou. Deus mandou pregar, ensinar, falar, anunciar o evangelho pregado, estar lá pastoreando para quem quer e para quem se auto-permite. Não é para quem não quer, não é para quem não tem interesse. Para quem não tem interesse, eu não posso fazer nada. Nem Jesus pode, porque Apocalipse capítulo, o capítulo 3, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, vai abrir, e ouvir a minha voz abrindo, eu entrarei com ele, cearei com ele e vai cear comigo. É um convite para quê? Para você estar com Cristo, um convite para a salvação. E quando o pastor está pregando, o Espírito Santo está usando ele na palavra, está te convidando para cear. Esse convite de entrar é cear com Deus. Esse convite colocativo é cear com o Senhor. Esse convite é cear. Cear com Deus está no colocativo, no colocativo verbal, que é entrada para a morada. Um pastor, ele pastoreia você porque ele quer te instruir. E eu só posso instruir quem se permite ser instruído. Eu só posso pastorear quem se permite ser pastoreado. Quem não se permite, eu vou fazer o quê? Como Moisés pastoreou o povo hebreu que tiraste da mão de Ramsés. O povo não se lembra quando Deus livrou o povo da mão de Satanás, da mão de Ramsés, daquele sofrimento miúdo. O povo se esquece pelo que Deus fez com eles. O sofrimento terrível que o povo vivia. Um sofrimento miserável. E quando Deus faz a libertação através de Moisés, o povo ainda murmura, reclama, que o povo é ingrato. Né? Muito ingrato com Deus. Né? Então você pode ver que é coisas que você olha e fala: o que é isso? Pelo amor de Deus. Né? Que negócio é esse? Então você pode ver que Moisés ele viveu isso com o povo hebreu. Ele viveu. Né? Então o chamado de Deus para o pastor é pastorear, é letrar, é ensinar as suas ovelhas
o caminho do céu, né? É tirar os carrapichos através da palavra pregada, ensinada, verbalizada, colocada, colocativa, para quem se permite ser livre de demônios, do pecado, para quem quer uma vida de santidade, de busca, de fidelidade, de obediência, de comunhão. Não é para quem não quer. Para quem não quer, vai fazer o quê? Deixa aí, né? Aí vamos descendo aqui. Instrumento de poder, 2 pontos. Deus usou o bordão, que é o caso cajado, para realizar diversos milagres, vírgula, como a abertura do Mar Vermelho e a produção de pragas no Egito, ponto. Deus usa o cajado de Moisés, segunda leva. Deus usa o cajado de Moisés diversos. Deus usa o bordão para realizar diversos milagres, vírgula, como a abertura do Mar Vermelho. Moisés estende o cajado, o Mar Vermelho se abre. E aí? E a produção de pragas no Egito, ponto. Então Deus usa o cajado de Moisés para essas coisas. Para trazer sinais que as 10 pragas do Egito, entendes? As 10 pragas, e o Mar Vermelho se aberto para o povo hebreu passar, para os israelitas passar, que é o povo hebreu. E aí? Deus usa por estratégia. Deus usa por vocação. Então esse cajado tem objetivo e tem propósito na mão de quem Deus escolheu, que foi Moisés, que é Moshe, com propósito eficaz para realizar tal feito, que através do cajado veio as 10 pragas do Egito. E o Mar Vermelho em ascensão de abertura. E aí? Ali é a propósito de Deus, ali é a propósito do Espírito Santo. Não é como você quer, não é como você acha, não é como você deseja. Porque Deus me escolheu e agora eu vou mandar fazer uma vara, um cajado, e vou sair por aí dizendo que sou Moisés. Ah, meu Deus do céu, é piada. Então tu vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Nada a ver. Ali foi por milagres, abertura do mar, várias pragas que são 10, e colocativa verbal que Deus queria pelo chamado de pastorear. Deus deu poder. Deus usou um instrumento chamado cajado como poder na mão de Moshe, que é Moisés. É mole? Ou você quer mais? Então, tem coisas que não dá pra gente engolir e ficar calado. Então, é simplesmente tem certas coisas que nós temos que ignorar. Fingir que não viu. Né? Deixar quieto, né? Porque, meu Deus, não é fácil. São as pragas, não é praga, é pragas. Pragas é várias, praga é uma. Né? Então, tá aí. Então, para você, a abertura do Mar Vermelho, quando Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho para os hebreus passar, né? Então, instrumento de poder. Aí é o que me deixa de cara é que a pessoa faz uma coisa dessa na igreja, engana milhões e milhares. E para ele mesmo cai no engano dele. Ele mesmo cai na mentira do que ele fala com o instrumento de poder. Se é instrumento de poder, então para que tem o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo tem capacidade de curar uma pessoa? Ele vai curar através de um pau? Ele vai curar através da arca? Se isso ficou no Antigo Testamento? A fé hoje é... Então, para que existe a fé?
Para que existe hoje a fé operante? A fé colocativa, a fé verbalizada e a fé colocada. Para que existe então? Se essas coisas hoje fazem efeito, então para que Jesus morreu na cruz? Morreu em vão? Foi surrado, espancado, torturado, passou por tudo aquilo em vão então. Foi para o Pai, rogou o Pai, mandou o Consolador em vão. Porque tudo é mediante o Espírito Santo hoje. Essas coisas ficaram para judeus. Essas coisas ficaram para Jerusalém. É para judeus. É para o Velho Testamento. Nós estamos na graça no Novo Testamento. No momento eu achei nas Escrituras, se alguém achar, coloca aí por favor. Porque no momento eu achei nas Escrituras Jesus usa a arca. Eu nunca achei Jesus usando a arca da aliança para curar o povo. O que foi que Jesus disse para os seus discípulos? No meu nome, no nome de Jesus, seja curado. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser, ele não vai curar. Ele cura com propósito, com objetivo. E aí? Em nome de Jesus, sai Satanás. Vai sair. É no nome de Jesus. Expulsa em nome de Jesus. Expulsa demônio é no nome de Jesus. Cura enfermo é no nome de Jesus. Não é através dessas coisas horrorosas que a gente vê hoje, não. Essas colocativas verbal que não tem nada a ver com a Bíblia. É no nome do Mestre. É no nome do Yeshua, é no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Não dá, né? Tem certas coisas que não dá pra gente ficar quieto. Aí vamos lá. Amparo e direção. 2 pontos. Além do seu papel sobrenatural, vírgula, o bordão também servia como apoio físico para Moisés, vírgula, auxiliando-o em suas viagens pelo deserto, ponto. Aí para que o cajado, para que o cajado de Moisés servia? Que o bordão é cajado, viu? O bordão de Moisés. Para apoiar físico e olha só, além do seu papel sobrenatural, o sobrenatural aqui é fazer milagres, a abertura do mar e fazer prodígios, vírgula. O bordão também servia como apoio físico para ajudar ele a subir montanha, ajudar ele no deserto, ajudar ele a subir o monte. Para Moisés, vírgula, auxiliando em suas viagens pelo deserto. Ponto. Então, você pode ver que esse cajado aí serve para várias coisas. Não é só para uma coisa, não. Que as pessoas acham, não. É várias coisas que as pessoas não têm nem noção. Então, não é só para uma. É várias coisas. Né? Então, esse cajado servia para auxílio no deserto, para auxílio em subida de montes, montanhas, rochedos, no deserto, para se apoiar, dificuldade. Então você tem que entender, né, que esse cajado de Moisés ele servia para 1.000 coisas. Né? Então, era um auxílio para Moisés que Deus deu para ele. Aí podemos descer. Portanto, o bordão de Moisés não era apenas um objeto, vírgula, mas um símbolo, olha só, um símbolo que representava a intervenção divina na história do povo hebreu, vírgula. A autoridade de Moisés, que no caso é Moshe, é a fidelidade de Deus, ponto. Então,
Esse bordão que Moisés usava, que é cajado, ele representava a fidelidade de Deus, representava a intervenção divina na história do povo hebreu. Por quê? Porque através dele trazia maná, maná do céu, codorna, que é carne. E aí? Sinais, prodígio, água da rocha, que Moisés usou o bordão, que é o cajado, para bater na rocha. A rocha significa Jesus. Então, tem vários simbolismos na colocação. Então, ele tem várias funções: sinais, abertura do mar, milagres, 10 pragas do Egito, água saindo da rocha, maná vindo do céu, codorna vindo para o povo comer carne. E aí? Várias e várias coisas serviam. Não era só para uma e duas, três coisas, várias e várias. A pessoa tem que entender essa colocativa qual. Não é para igual hoje não, que a pessoa usa um cajado ali, não sabe nem por que está usando, nem para que está usando, não sabe nem qual é o significado e sai usando porque acha bonito. Porque, eu acho que Deus está comigo porque eu estou usando o cajado de Moisés, é um sinal do Senhor. Olha só. Um pedaço de madeira daquele é um sinal de quê? É um sinal de quê? É um sinal de quê que eu não sei? De quê? É mole. Então você vê que é coisas que não dá. Para Moisés eram várias coisas, porque através daquele bordão, Deus fez prodígios, maravilhas e milagres. Mas com Moisés, não é com você. Deus tinha um chamado específico para Moshe, para libertar o povo da mão de Ramsés II. E Deus estava com Moisés para fazer seus sinais e seus prodígios, porque Deus assim queria. Deus assim queria se manifestar. Então a pessoa que não tem nada do Espírito Santo, ela vai gritar, ela vai berrar, ela vai babar, ela vai até rolar no chão. E não sai nada. E não sai nada porque Deus não está lá. O Espírito Santo não está e a pessoa é só carnalidade. Não tem 3 coisas para ser na igreja: carne, emoção e Satanás. E o último, o Espírito Santo. Vamos botar o Espírito Santo, quem é usar de verdade, emoção, carne e Satanás. Somente esses. Não existe outro. Isso são amostrações. Quer se amostrar numa coisa onde não tem nada a ver com a Bíblia. Então o cajado de Moisés tinha vários significados, várias posições de colocativa, para que nós podemos entender essa colocação. Aí vamos aqui. O que era o bordão de Moisés? Ponto de interrogação. Porque Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias? Ponto de interrogação. Deus mostrou uma vara de amendoeira a Jeremias como um sinal de que ele estava vigiante, na verdade, vigilante, para cumprir sua palavra, vírgula. Pois a amendoeira, vírgula, em hebraico, quer dizer shalep, vírgula também, quer dizer shalep, vírgula também, que significa
que significa vigilante ou atento, ponto. A árvore, vírgula, sendo a primeira florescer após o inverno, vírgula, simboliza a prontidão e a certeza do cumprimento das profecias divinas, ponto. Então você pode ver que tem por significado e por colocativa verbal. Então, ela simboliza para Jeremias a vara de amendoeira. É para que Deus cumpra a sua palavra, para que ele possa cumprir. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu cumpro com a minha palavra, eu velo com a minha palavra, para que cumpra. Deus não tem nada a ver com coisas que Deus não disse. Deus não tem nada a ver com coisas que Deus não falou. Deus ele vai cumprir aquilo que ele falou. Aquilo que Deus não falou, Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas gostam de querer simplesmente jogar uma responsabilidade nas coisas que Deus não falou para Jesus ir lá e cumprir, o Espírito Santo cumprir. Se Deus porventura não falou aquilo, por que Deus vai cumprir? Deus foi bem claro para Jeremias: eu velo com a minha palavra para que se cumpra. Então, aqui nesse texto, está bem clara a posição, né? Então, esta vara de amendoeira é Deus mostrando para porventura Jeremias que está vigilante na sua palavra e naquilo que ele falou para Jeremias, e para Jeremias não temer que ele está com Jeremias e que vai cumprir o que ele falou da boca de Jeremias. Jeremias, fale o que eu te mando, porque tudo que sair da tua boca eu vou fazer cumprir. Eu falo com a minha palavra. O que sair da tua boca eu vou cumprir. Por isso, Deus estava vigilante ou atento, ponto. Árvore, vírgula, sendo a primeira a florescer após o inverno, vírgula, simbolizava a prontidão e a certeza do cumprimento das profecias divinas, ponto. Que profecias são essas? Quando Deus usou Jeremias para profetizar contra Jerusalém. As profecias que Deus chamou Jeremias para profetizar, Deus foi bem sincero com Jeremias: fale tudo, e o que tu falar eu vou fazer cumprir. É para dar ênfase às profecias, porque a Bíblia é um livro de profecias. Para entender a Bíblia tem que orar, tem que ler e meditar, tem que meditar nas Escrituras na forma de leitura para meditação. Não é para ler a Bíblia como ler um jornal, como ler um livro de poesia, como ler um livro de história, como ler um gibi, como ler um livro de fantasia, de mitologia, ou qualquer outro livro que você queira ler. É para quando você lê a Bíblia, você dá ênfase à profecia. Lê com autoridade, dando ênfase à autoridade das profecias que foram lançadas. Então Deus disse: eu falo com a minha palavra. Estou bem vigilante com o que eu falei. Prontidão e a certeza do cumprimento das profecias divinas. Que profecia divina? Aquilo que Deus fala da boca de Jeremias, da boca do profeta Jeremias, Deus ia cumprir. Deus ia fazer cumprir. A respeito do povo de Jerusalém, a respeito das profecias que os judeus iam contra, a respeito dos profetas que foram enviados, eles mataram, eles prenderam. Então, Deus falou para Jeremias: não tenha medo, porque eu serei contigo e eu vou botar as palavras para que você possa falar. E você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Tu vai dizer aquilo que eu quero que você diga. E eu vou dar ênfase, cumprimento das profecias divinas. Tudo que sair da tua boca eu vou velar. Eu velo com a minha palavra para que cumpra. Tem muita gente aí tentando escapar do que Deus me usou lá. Ó. Deus foi bem claro com você em dezembro. Deus falou com você em novembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Deus falou com você 3 meses.
falou com você 3 meses seguidos em 2025. E foi bem claro que em janeiro, fevereiro e alguns dias para frente não seria fáceis. E Deus está dando cumprimento às profecias. Enquanto não quisermos, Deus aperta a rosca. Então Deus ele cumpre o que ele fala. Quando ele for, ele cumpre. Pode ficar com raiva, pode não gostar, pode virar cá, tô nem aí. Mas o que ele falou, ele cumpre. Ele é um Deus que tem compromisso com quem tem com ele e tem compromisso com a palavra dele. Não é compromisso com pessoas que não tem ele, que não tem a palavra dele, não. Ele tem compromisso com ele. Ele está provando que ele é o Senhor. Ele vai mostrar que ele é capaz e tem capacidade e é capaz de fazer acontecer. Não adianta sussurrar pelas costas, não adianta falar, não adianta nada. Deus vê tudo, Deus está vendo, e ele falou bem claro, do jeito que ele foi, está acontecendo. E coisas virão ainda, pior do que essas. Então, simplesmente é para acordar. Então, as pessoas querem que Deus cumpra uma coisa, sem Deus ter falado aquilo. Como é que Deus pode cumprir? Quer bênção, filha? Obedece. A bênção vem junto com a obediência. Se eu sou obediente por natureza, a bênção me segue. Se eu sou rebelde, aí eu vou cair na espada. Eu vou ler para você uma palavra aqui, talvez você não conhece não, porque você nem pega na Bíblia direito, né? Então, aqui, ó, para que você possa abrir o olho. Escute só. Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz. Se quisertes, se quisertes, está te obrigando aqui a Bíblia? Está te forçando a barra? Se quisertes, se quer bem, se quisertes, vírgula, ouvistes, ouvir e guardar, viu? Vírgula. Comereis o bem desta terra, ponto. Mas, vírgula, se recusastes, Isaías capítulo 1, versículo 19 ali, e o versículo 20 agora. Mas, vírgula, se recusastes, e fortes, rebeldes, fortes, olha só, fortes rebeldes, vírgula, será devorados a espada, vírgula, porque a boca do Senhor o disse, ponto. E aí? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, ênfase ao versículo 20 que eu li para a tua vida. E aí? Como é que faz? Se quiseres, mas se dá uma de rebelde, a espada vai torar. Não é a Bíblia. Não adianta comigo. Pode falar o que quiser. Fala o que quiser. Mas saberão que Deus falou. E saberá que Deus é justo. Olha só. Jeremias capítulo 1 e o versículo, porventura, 13. Olha o que Deus falou para Jeremias. 12. Versículo 12. E disse-me o Senhor desse ponto. Viste bem, ponto e vírgula. Porque eu velo sobre a minha palavra, da ênfase, minha palavra, para que cumpra. Ponto. 13. Veio a minha palavra do Senhor, vírgula, segunda vez dizendo, que é que veste? Ponto de interrogação. Eu disse desse ponto. Vejo uma panela fervente, cujo a face esteja para banda do norte, ponto. Ao versículo 12, e disse-me o Senhor desse ponto, viste bem, ponto e vírgula, porque eu velo sobre a minha palavra para que cumpra. Jeremias capítulo 1, versículo 12.
Deus vela é com a palavra dele, para que cumpra, não é com coisas que Deus não tem nada a ver, coisas que Deus não falou, pode não gostar, pode achar ruim, pode virar cara, ficar com cara feia, Deus não quer nem saber. O que ele fala, ele cumpre. O que ele diz, ele determina. Então Deus falou para Jeremias, eu estou vigiante. Eu estou vigiante, quer dizer, eu estou vigiando, que no caso é vigilante, perdão, vigilante é vigiando. Eu estou vigilante com a palavra que eu falei, e eu cumprirei das profecias divinas, ponto, que eu usar a tua boca para falar, eu vou determinar, assinar embaixo. Jeremias, pode falar sem medo, porque eu vou fazer acontecer. Então não adianta querer correr do Senhor, não adianta querer ocultar a face diante do Senhor, não adianta querer mentir, não adianta falar nas costas, não adianta nada, porque Deus está vendo tudo e Ele revela quando Ele quer revelar. Não adianta, é perca de tempo, Então eu quero deixar essa mensagem para a sua vida. E eu quero descer mais um pouco aqui para que nós podemos entender. Então, ele vela com a palavra dele para que possa se cumprir na minha vida. Não é com lari presepada, coisa que o povo fica fora aí, que Deus não tem nada a ver. Coisa que o homem fala, Deus não tem nada a ver. Deus não vai cumprir o que o homem fala, homem cru, homem sem Espírito Santo, homem que não tem nada. Deus vai cumprir por quê? Não foi ele que falou? Não foi ele que mandou? Então não vai cumprir nunca, né? Agora o que ele diz, ele cumpre. Simples, né? Explicação 2 pontos. Símbolo de vigilância 2 pontos. A amendoeira é a primeira árvore a florescer após o inverno, vírgula, anunciando a chegada da anunciando a chegada da primavera, ponto. Em hebraico, vírgula, a palavra para amendoeira é shelekip, vírgula, tem uma raiz que se relaciona com a, que no caso, raiz que se relaciona com a ideia de vigilância ou estar atento. A vigilância é estar atento. Atento o quê? Atento às profecias. Eu vou cumprir cada profecia que eu falei. Eu estou atento, ó. Eu não falei eu, vou cumprir eu. Não disse eu, vou assinar eu. Não falei eu, determinarei eu. Acabou. Ponto. Aí vamos. Cumprimentos da palavra. 2 pontos. Deus usa esta visão para mostrar a Jeremias que ele estava vigilante sobre a sua palavra, filho. Ou seja, filho, que ele a cumpriria com prontidão e precisão. Deus estava vigilante com a sua palavra. Deus disse, olha, Deus usou esta visão, escute só, para mostrar a Jeremias, que ele estava vigilante sobre a sua palavra. A palavra não é do pastor Josué, não. A palavra não é do homem Josué, não. Tá bom? Deixa bem claro isso aqui. A palavra é de Deus, é do Deus vivo, é do Deus de Israel. Tá bom? Tá bom? Para tu aprender. Né? A palavra, vírgula, é vigilante sobre a sua palavra, vírgula. Ou seja, vírgula, que ele a cumpriria. Deus está vigilando, dizendo, ó, Jeremias, fique despreocupado, dorme em paz, fique em paz, eu vou cumprir o que eu falei. Jeremias, eu vou determinar, se eu falei, Jeremias, eu vou cumprir, Jeremias. Jeremias, se eu disse, Jeremias, eu vou determinar, Jeremias. Jeremias, eu não sou mentiroso não, para falar uma coisa e não cumprir, Jeremias. Jeremias, eu estou atento. A palavra vigilante quer dizer atento. Atento ao quê? A palavra do Senhor. Atento o quê? Atento o que o Senhor falou.
Atento o quê? Atento à palavra que foi dita da boca do Senhor e da boca do profeta. Deus cumprirá. Né? Deus disse, vigilante sobre a palavra, vírgula, ou seja, vírgula, que ele cumpriria com prontidão e precisão. Ele vai cumprir com prontidão. É certo o que eu disse, como o sol e a lua é verdadeiro. E com prontidão eu vou fazer acontecer, que é precisão. Eu vou ser preciso no que falei. A palavra preciso quer dizer, eu sou preciso no que disse, preciso no que falei e preciso daquilo que eu verbalizei na tua vida. Eu vou cumprir o que eu disse. Eu vou fazer acontecer o que eu falei. Eu não sou menino nem moleque para falar uma coisa para você e depois não cumprir. Eu sou Deus. Falei eu, cumpri eu. Disse eu, assino embaixo eu. A palavra vigilância quer dizer, a palavra vigilância quer dizer, está atento. Tem um ponto no final. Está atento, quer dizer, está observando, está pronto. Quer dizer, estou em prontidão para cumprir a minha palavra. Eu vou ser em precisão, de qualquer momento eu cumprir. Profetiza para este povo e fala o que eu estou te mandando, porque o que eu falo da tua boca, Jeremias, eu, Deus, garanto e vou fazer acontecer, porque é eu que estou na tua vida. Deus é claro. A palavra dele é clara. Por isso que ele mostrou em visão para Jeremias, porventura, em visão, esta porventura fala, e esta visão da vara de amendoeira. Né? Para que se cumpra a palavra do Senhor, para dar ênfase, autoridade à palavra do Deus vivo. Porque a Bíblia, você não pode tratar a Bíblia, que tem 66 livros, como você trata um livro de história, como você trata um jornal, como você trata um livro de poesia, como você trata qualquer tipo de coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Verbalizada colocativa. Por que ela é? Porque ela foi inspirada por 40 homens. Quer dizer, perdão, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela foi escrita por 40 homens inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Cheio da autoridade do Espírito para escrever, inspirado pelo Espírito Consolador. 66 livros, dividido entre 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento, que dá 66 livros. Ao total, a Bíblia Sagrada. Então nós temos que entender essa colocativa verbal para que nós podemos entender. Deus não mentiu quando ele falou, ele foi bem claro. Ele foi bem claro, dizendo cumprimento da minha palavra, que ele vai cumprir o que ele falou. Pode esperar. Se for pau, vai cair no pau. Se for espada, vai cair na espada. Se for, vai cair. Não interessa. O que ele disse, ele vai cumprir. É só aguardar para tu ver. Ele vai cumprir o que ele falou. E não adianta querer correr, porque ele falou para Jeremias, eu velo o que eu falei para ti, para que cumpra. Por acaso sou mentiroso, Jeremias? De te mandar e falar alguma coisa para não cumprir? Que é isso? Eu sou o Senhor. Se eu falei, eu cumprirei. Eu, a tua palavra. Então vamos aprender a Bíblia? Nós vamos aprender as Escrituras, que a palavra, né, porventura coisa como amendoeira, é a primeira árvore que floresceu após o inverno, viu? Anunciando a chegada da primeira, que é da primavera, ponto. Em hebraico, vírgula, a palavra para amendoeira, vírgula, quer dizer, shalekp. A palavra quer dizer shalekp. Tem uma raiz que se relaciona com a idade da vigilância, ou está atento, ponto. Cumprimento da palavra desse ponto, Deus usa essa visão para mostrar a Jeremias que ele estava vigilante sobre a sua palavra, vírgula, ou seja, vírgula, que ele a cumpriria com prontidão e precisão. Eu vou cumprir o que eu falei. Eu sou preciso em falar, eu sou preciso em cumprir e precisão do que disse. Eu estou te garantindo, Jeremias, que não cairá por terra o que eu te usei. Vai cumprir. Aí vamos descendo. Chamado ao profeta. 2 pontos. Deus estava chamando Jeremias para um ministério profético desafiador, vírgula, mas também queria
segurá-lo de que ele estaria ao seu lado, vírgula, zelando pelo cumprimento de suas mensagens. Ponto. A visão da vara de amendoeira foi um sinal de esperança e encorajamento para Jeremias, vírgula, mostrando que, vírgula, apenas das dificuldades e do julgamento, julgamento que viria sobre Judá, vírgula, Deus estava ativo e vigilante para realizar seus propósitos e ponto. O que tribo de Israel não recebeu herança? Ponto de interrogação. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi não terão posse em herança em Israel, ponto. Amém? Então eu quero deixar para você esta palavra que verbaliza este texto colocativo, o chamado ao profeta. 2 pontos. Deus estava chamando Jeremias para um ministério profético. Nós sabemos que hoje não existe mais, o chamado de profeta. Não tem mais esse chamado, viu? Para deixar bem claro aqui na live, que chamado para ser profeta não tem. Hoje é pelo dom de profecia. Quando a pessoa profetiza, ela profetiza sendo inspirado pelo Espírito Santo. É uma inspiração divina. É uma inspiração. Ele está sendo inspirado pelo Espírito de Deus para profetizar. Nós temos que entender essa colocativa verbal por colocação. Por quê? Porque o ministério profético, ele foi para Elias, Jeremias, Eliseu, Isaías, Ezequiel e Daniel. São ministérios proféticos de profetas realmente, que teve um ministério. Hoje ninguém pode falar assim, eu tenho um ministério profético. Isso aí acabou. Acabou. Não tem mais isso. Hoje a pessoa profetiza inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que expira. A pessoa está esperando pelo poder, pelos céus, pelo poder do alto, para profetizar. E profecia é verbalizar. O que eu estou dizendo? Para deixar bem claro o meu português, para você entender, verbalizar é citar palavras sair da minha boca. A profecia é da condição de colocativa verbal. A profecia tem que bater com a Bíblia. Toda profecia que não bate com a Bíblia não é profecia. É porventura reveladura. Ou é qualquer tipo de coisas que você por aí acha graça. Profecia tem que ter atos batidos nas escrituras sagradas. Se não bater com a palavra, não é profecia. A maior profecia que existe é a Bíblia Sagrada nos tempos que nós estamos. É a Bíblia. A maior profecia é a Bíblia. Não tem profecia mais do que as escrituras sagradas. Porque tudo que foi revelado foi mostrado na Bíblia. E tudo que vai falar, não vai falar. Porque vai escrever para ser falado. E a Bíblia não vai falar. Ela já está falando mais de 2000 anos. É o povo que não se atenta pela gramática da Bíblia. Gramaticalmente falando. A gramática da Bíblia não erra. A gramática da Bíblia é as profecias colocativas da gramática que não pode errar. As ênfases das profecias, as profecias não podem cair por terra. Porque se as profecias caírem, então não foi Deus que usou esses homens para profetizar tal coisa e botar no papel e botar nas escrituras sagradas. Foi quem que usou então? Então não pode usar. Então, nós temos que aprender isso. Porque profetizar é verbalizar a palavra. Quem profetiza para você não está vendo nada. Ele está profetizando, profetiza do Senhor. Porque a mulher, ela profetiza, homem é profeta. Então quando a mulher profetiza, ela está verbalizando palavras que não é dela, mas inspirada pelo poder de Deus que está sobre ela, e ela está profetizando aquilo que Deus quer falar com você na igreja. Acabou. É palavras. Quem profetiza não vê nada.
Pode ver que todo que profetiza, a profecia é fechada e somente a boca é usada para verbalizar as palavras que saem da boca. Agora, visão é diferente. Quem é profeta de visão é profeta que vê. Ele vê em visão aberta, que é a visão aberta. Ele tem visão aberta do mundo espiritual. Ele vê as coisas, Deus o mostra e ele passa o que Deus o manda. Nas visões, na visão do Senhor, que também é visão concedida por Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, esse dom colocativo, eu tenho ministério de profeta. Mentiu quem falou isso. Ministério de profeta não existe mais. Nós temos o dom de profetizar e o dom da revisão. Por que o dom? Porque Paulo disse, e o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, é ele que vai estabilizar os dons, quer dizer, colocar os dons na igreja. É ele que vai dar os dons conforme o chamado. Paulo disse, quem foi chamado para ser profeta, então se dedique ao chamado, ao dom de profecia. Quem foi chamado para profetizar, se dedique no dom de profecia. Quem foi chamado para ensinar, se dedique no ensinamento da palavra. Quem foi chamado para liderar, se dedique na lideração. Então se encaixe naquilo que Deus te escolheu. Naquilo que o Espírito Santo te deu. Hoje é tudo pelo dom. É o dom. O Espírito Santo dá o dom para você. O dom. E aí o dom, você vai buscar para ele ser afiado. Para ele ser lapidado. O Espírito Santo te dá, porque ele quer usar você na profecia e na visão. Com a visão aberta, se ele quiser usar você na visão profunda, ele vai usar. Se não quiser, só como profetiza, ele vai te usar. Isso aí é com ele que sabe como quer, vai te dar. Então, por isso que tem que entender. Agora, esse dom de ser profeta, esse dom de profetizar, quer dizer, na verdade, ministério profético foi dado para homens da Bíblia: Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Esses homens sim têm ministério profético. Agora, esses de hoje não. Eles têm o dom dado pelo Espírito Santo, que Paulo disse. E os dons é dado pelo Espírito Santo. O dom de cura é o mesmo Espírito. O dom de profecia é o mesmo Espírito. O dom de revelação é o mesmo Espírito. O dom de discernimento de Espírito. O dom de maravilhas é o mesmo Espírito. Os dons vêm do mesmo Espírito que opera em todos no dom só. Aí tu tem que entender esta colocação. Agora dizer, eu tenho ministério de profeta, mentira. Mentira. Esse ministério de profeta foi dado para os homens que eu citei para você e falei para você. Isso não tem. Isso acabou. Isso não foi dado e não tem mais. Então nós temos que entender a colocativa verbal que Deus chamou. Aí vamos. Desafiando, vírgula, mas queria assegurar simplesmente de que ele estaria ao seu lado, vírgula, zelando pelo cumprimento das suas mensagens. Quer dizer, Deus estava do lado, assegurando que ele cumpriria cada mensagem que Deus mandaria ele falar. Porque ser um profeta não é mole não. Né? Tem que ter realmente Deus, aquilo que Deus quer que a pessoa tenha, que senão você não aguenta não. Né? Então Deus estava segurando, zelando para cumprir as suas mensagens. Cada mensagem que ele fala, Deus ia cumprir, ia falar o que Deus disse. Aí vamos. A visão dada a Mendoeira foi um sinal de esperança e encorajamento para Jeremias, vírgula, mostrando que, vírgula, apenas das dificuldades e do julgamento que viria sobre Judá, vírgula. Deus estava ativo e vigilante para realizar seus propósitos. Quer dizer, o propósito de Deus em Judá ia se cumprir, dependendo de qualquer coisa, Deus ia cumprir o seu propósito que Deus falou, dependendo de qualquer luta, qualquer dificuldade.
do julgamento que viria sobre Judá, Deus estava ativo e vigilante para realizar seu propósito através de Jeremias. Porque Deus levantou Jeremias com propósito, e que propósito para profetizar e falar, sancionar os juros de Deus sobre o povo e falar o que Deus manda. Dependendo de qualquer tipo de coisa, Deus ia cumprir o que Deus falou da boca de Jeremias. Aí eu quero encerrar minha live aqui para você e deixar para você a minha live nesta tarde de segunda-feira, amém? Quero encerrar essa posição que eu quero deixar para a tua vida. E aí eu falei para você um pouco sobre Arão, sobre Moisés, o cajado. A live está aí completa para você aprender. Amanhã tem live aqui no canal. Segunda-feira, toda segunda-feira eu estou aqui. E toda terça-feira eu estou aqui. Toda segunda-feira tem live no meu canal sobre Moshe, que é Moisés. E toda segunda-feira tem live aqui no meu canal do Facebook sobre Moshe, que é Moisés. E toda terça-feira, que é amanhã no caso, tem live aqui no meu canal, terça-feira amanhã, para que eu possa realizar live sobre os apóstolos de Jesus. As mortes dos apóstolos, o nome dos apóstolos e o significado do nome dos apóstolos. Então eu deixo tudo aí para você amanhã, que é terça-feira, a live vai ser sobre os apóstolos de Jesus, a partir das 15 horas da tarde. Eu estou aqui, eu estou segunda-feira às 15 horas em ponto aqui, e às terça-feiras em ponto às 15 horas, terça e segunda aqui, live no meu canal do Facebook. E toda quinta-feira eu estou lá no TikTok, toda quinta-feira, a partir das 15 horas da tarde. E todo sábado eu estou no meu canal do YouTube, @Pastor Josué Teologia, lá no meu canal do YouTube. Todo sábado, a partir das 15 horas da tarde, eu estou lá no meu canal do YouTube, amém? Às 15 horas da tarde estou no meu canal do YouTube. Então que Deus abençoe você. E meu canal do TikTok é Josu Teologia. Ou você pode botar lives Josu Teologia, que vai aparecer eu, e você, porventura quiser aceitar para você começar a me seguir e fazer parte das lives, fique à vontade. Então é isso. E na próxima segunda-feira a gente vai tratar sobre o assunto: que tribo de Israel não recebeu herança? Você sabe? Eu vou te falar, ponto de interrogação. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse em herança em Israel, ponto. Qual profeta era Gago? Ponto de interrogação. Vamos tratar. Aí então vamos tratar sobre o que significa incircúncio. Incircúncio de lábios na Bíblia. Incircúncio de lábios na Bíblia. Qual o significado? Ponto de interrogação. Aí vamos tratar sobre dificuldade da fala. Vamos tratar também. Amém? Na próxima segunda-feira vamos tratar sobre esse assunto. E também vamos tratar sobre inabilidade para comunhão ou comunicar ou comunhão. Então eu vou estar tratando aí contexto espiritual, expressão bíblica, significado também vamos tratar sobre significado e figurativo na próxima live. Então vamos tratar sobre tudo, amém? Aí na próxima segunda-feira estou aqui. Você sabia que existe, eu sei que você sabe que tem 12 tribos, né? Só que não é 12 tribos, é 13 tribos. E na próxima segunda-feira eu vou estar falando da 13 tribos. Você foi na Bíblia fala 12 tribos, só que existe 13 tribos. Você sabia que existe 13 tribos? Não existe só 12, existe 13 tribos. 13, 12 não, é 13 tribos. Entendeu? Existe 12 tribos do velho Jacó, que é o filho de Jacó, mas tem a tribo que eu vou te falar que se completa com a 13.
número 13. Amém? Então na próxima live vamos falar sobre isso aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Então é isso aí. Que Deus vos guarde, Deus me abençoe. E amanhã eu estou aqui de volta no meu canal, né, do Facebook, fazendo a live dos Apóstolos de Jesus. Eu te espero amanhã, às 15 horas da tarde. Amém? Aqui no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus vos guarde. E se gostou, já sabe o que fazer. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Deus os guarde, Deus os abençoe de forma precisa e cordial a vossa vida em Cristo Jesus.